brisa murmurar as cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Senhor, estamos aqui para começar um momento mais de testemunho. Queremos te pedir que teu Santo Espírito esteja conosco. Queremos te pedir para que o Senhor nos acompanhe. Em nome de Jesus, amém. Vivian, o tempo é seu. A Lohane acabou de acordar, vou pegar ela, porque estou aqui sozinha, porque o Tiago está de plantão. Pode se apresentar, por favor? Olá, bom dia. Acredito que, deixa eu ver aqui, que vocês estão me ouvindo, né? Ok, tá. Bom, meu nome é Vivian Carine, e olha aí, Ruth, que menina mais linda. Tá grande a Lohane, hein? Ah, a Ruth não estava ouvindo. Estou falando aqui que a sua filhinha tá linda e grande. Olha aí, que bênção. Aqui, Pois ela é, geralmente acorda 5 da manhã para mamar. Hoje acordou um pouco mais tarde, então está aqui. isso mesmo, pode ficar aí à vontade, Ruth. Vamos aqui falar um pouquinho do que o Senhor Jesus tem feito em nossa vida, né? Eu acredito assim sempre que o testemunho nunca é algo completo, né? Porque a gente está vivo ainda, nosso testemunho está sendo formado a cada dia, a cada experiência, e isso é uma bênção, né?
Mas até essa semana mesmo, conversando com o meu esposo, a gente relembrava um pouco da nossa trajetória, de tudo que nós estamos vivendo, né, e temos aprendido do Senhor. E nós temos muito a que louvá-lo mesmo, de todo o nosso coração, porque sem ele eu não sei onde que nós estaríamos hoje, né. Mas eu acredito que, como a Ruth falou, colocou na música, né, todos os dias é dia de testemunhar, mas hoje é um momento especial, onde a gente acaba que tem um pouco de tempo maior, né, eu não conheço vocês, e para mim é um desafio, né, falar assim, e eu espero que o Senhor conduza as minhas palavras nesse momento. Eu quero começar um pouco antes de ter conhecido melhor o Senhor Jesus, porque eu nasci num lar adventista, né, os meus pais eram adventistas, com 5 anos, no eles eu tinha 5 anos quando eles se mudaram para um sítio, então eu vivi lá nesse sítio dos 5 até os 15 anos. Então foi uma educação, assim, bem voltada para a natureza, para as coisas de Deus, tudo, mas algo que eu sempre aprendi muito com eles era fazer o culto, fazer o meu devocional, então sempre eu estava ali, fazendo ali os meus momentos com o Senhor, não era uma pessoa, assim, que não tinha uma comunhão, um relacionamento, assim, com Deus. Eu tinha, e isso eu fui desenvolvendo, tive momentos muito especiais com Deus na minha adolescência, na minha vida, na minha infância, assim, já me lembro, assim, de querer muito a volta de Jesus, de sonhar com a volta de Jesus, de querer testemunhar. Falando que o som tá meio baixinho, eu tô com algumas visitas em casa aqui, e acho que eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, acho que assim fica melhor, né? Então, quando eu saí de casa, fui para o colégio interno, foi o momento que eu resolvi, eh, realmente que eu queria seguir a Deus, né, que comecei a fazer meu culto por mim mesma, não tinha mais a minha mãe ali, o meu pai para cobrar aquilo de mim, né. Então, me casei, a gente veio para o nosso primeiro distrito em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e aí eu peguei e vivi, assim, naquela correria muito grande, né, já comecei na escola adventista, eu e Rafael, eu sou casada com o Rafael, tenho 2 filhos, a Elisa, de 6 anos, e o Enoque, de 9, esses detalhes a gente esquece, né. Então, né, eu já comecei a trabalhar ali na escola, o Rafael, nas atividades dele, no nosso primeiro ano, nós tínhamos 21 anos quando a gente começou, ali no nosso primeiro distrito, e estávamos, assim, ansiosos porque, sentimos muito chamado de Deus, foi, assim, uma história muito linda de Deus nos unindo, Deus nos chamando, então estávamos muito felizes, né, e muito, querendo, assim, viver aquilo, aquela experiência nova para 2 jovens, assim, começando o casamento, o ministério e a vida, enfim, né. E vocês sabem que a escola adventista é um mar ali de responsabilidades, de afazeres, né. E eu estava ali com a faculdade também, porque eu não consegui terminar a faculdade no colégio, então eu estudava à noite, passava a tarde na escola e às vezes a manhã também preparando ali a sala e tudo mais. E nós nesse primeiro ano, eu e Rafael e eu começamos a ter alguns atritos. Só que o tempo era muito corrido, né. Eu já me lembro ali, no primeiro ano de casado no colégio, de alguns momentos, assim, que nós tínhamos um pouco de dificuldade de resolver algumas questões, mas logo nós chegava a correria do dia a dia, tudo, nós ali tentávamos resolver e achávamos, assim, que estava tudo certo, né. Afinal, nosso primeiro ano de casados, então a gente achava, assim, que era normal, e é mesmo, né, ter os conflitos, ter, assim, as os momentos, os pontos de desacordo, né,
Mas naquele primeiro ano, eu lembro que deu uma leve intensificada, só que eu não me, a- me como que fala, me concentrei muito naquilo. Eu falei, não, isso é normal, a gente está se ajustando, né? Primeiro ano de ministério, os desafios do ministério vieram, os desafios da escola também. E nós estávamos ali começando nossa vida de casados e vida, né, social ali, né, no trabalho, nas atividades ali que nós tínhamos. Nós ali ficamos em Corumbá 4 anos. E nesses 4 anos, eu sempre na escola, terminei minha faculdade no último ano, eu engravidei do Enoque. E aí, eu estava grávida do Enoque, terminando ali o TCC, terminando também as atividades da escola, e junto com isso, no final do ano, veio a nossa transferência para Campo Grande. E então foi tudo muito junto, a nossa transferência, nossa ordenação e a casa nova e o bebê, né? Então foi assim bem tenso mesmo. E o Enoque até nasceu antes por causa da correria ali da ordenação, de receber a família, de mudança, foi tudo muito junto. E aí ele nasceu de 35 semanas, graças a Deus foi um parto tranquilo, né? Não teve nenhuma intercorrência e ele já esteve comigo, não precisou ficar na incubadora e tudo mais. Esse primeiro ano com o Enoque que vem os grandes desafios, né? Porque é um bebezinho novo em casa e foi aí que eu percebi o quanto meu esposo era envolvido com a igreja, o quanto ele trabalhava, né? Porque lá em Corumbá eu não parava para observá-lo também. Afinal de contas, eu tinha uma vida corrida, tinha minhas atividades ali na escola, na faculdade, e acabava que no final de semana eu queria descansar, não me envolvia muito com a igreja e, enfim, acompanhava ele e para mim estava tudo certo. Nesse primeiro ano do Enoque novinho em casa, eu comecei a sentir muito a falta do Rafael e comecei a cobrar muito dele, a presença dele ali, né? E assim, o Rafael, ele tem uma rotina de trabalho e que ele desenvolve que é uma benção, mas é muito intensa, né? Então, às vezes de manhã ele já saía cedinho para fazer o culto familiar com alguma família que estava tendo dificuldade. Ele já emendava em algumas visitas e aí chegava em casa, almoçava à tarde também. E, enfim, eu comecei a cobrar muito a presença dele, ao ponto de e, às vezes ele chegava em casa, ele via que eu estava acordada, ele pegava a nossa cachorrinha e ia caminhar com ela, porque ele sabia que eu ia cobrar, que eu ia brigar. Então acabava que ele mesmo se distanciava um pouco por, por não querer, né? Aquela cobrança ali, em vez de descansar, de ter um momento ali em paz, ter uma esposa ali gotejando na cabeça. E aí, irmãos, eu comecei a ansiar pelas férias, porque eu pensava, nas férias do final do ano, quando ele tirar férias, ele vai ter um tempo para mim e eu vou, vou ter um momento de felicidade, né? Vou ser feliz, eu pensava assim comigo. E foi tão intenso assim nesse ano que eu comecei a. Não é que eu tinha raiva da igreja, mas eu ficava assim, gente do céu, Rafael só tem tempo e olho para esses irmãos. Ele só pensa na igreja, tudo que ele faz, sabe? E eu ficava, e até os nossos momentos, nossas folgas, eu arrumava um jeito para implicar de uma ligação que ele atendia, para ficar chateada, emburrada de alguma ida rápida para atender alguma questão ali da igreja. Porque o Rafael sempre foi muito disponível, sabe? E, e aí eu ficava bem chateada. No final do ano, Ruth, eu não estou conseguindo ver meu tempo, Ruth, no meu celular aqui. Eu estou um pouco preocupada com isso. Não, pode continuar, sem problema. Nossa, eu não sei como. É a primeira vez que eu estou numa reunião de Zoom assim, sozinha, sabe? E eu esqueci de pegar um relógio, alguma outra coisa aqui para poder. Eu até falei para o meu esposo, eu falei, não acredito que você tem outro compromisso agora. Eu achei que você ia estar aqui comigo para me dar uma força. Ele falou, não, vai lá, eu tenho meu compromisso, ele está lá na atividade, o compromisso dele. Mas voltando aqui, chegou
perto das férias, né, nós tínhamos, um casal de amigos do colégio que morava em Fernando de Noronha, e nós íamos para lá para ver a família da minha mãe. E eles falaram assim: "Venham para cá, nós conseguimos aqui um lugar para vocês ficarem, vocês não vão ter quase custo nenhum, só as passagens". E nós conseguimos um valor muito bom nas passagens, então assim, a gente foi para Fernando de Noronha, acho que por menos de R$ 2.000 tudo, sabe. Então foi assim um presente de Deus, eu estava muito animada para ir num lugar muito especial, e eu falei assim: "Gente, eu vou ter uma renovação, né, no meu casamento, as coisas vão ficar diferentes". E eu achava, assim, que os desgastes iam passar e a gente ia ter como fala, uma segunda lua de mel, não sei. E então, irmãos, para mim, assim, tristeza e surpresa, a gente chegou naquele lugar tão lindo, aquele lugar, assim, que acho que nunca mais a gente conseguirá voltar, mas eu me sentia mal. Aquele mesmo vazio, aquela mesma, eh, cobrança, eu não sei do que eu cobrei, mas eu cobrei do Rafael alguma coisa que levava a gente a desentender, e aquele, como fala, aquele floquinho de neve ia rolando montanha abaixo e virava um grande problema que a gente passava ali, às vezes, dias para resolver de fato, sabe. E eu voltei daquelas férias, assim, muito triste, porque eu pensava: "Eu fiquei 1 ano esperando por essas férias. E agora eu estou voltando e as coisas estão na mesma ou um pouco pior, né". E quando você tem um bebezinho em casa, você sabe que ele requer muita atenção, muito cuidado, e isso, às vezes, você quer conversar numa hora que o bebê está ali, não pode, né, então já é desafiador. Então voltei para casa muito triste, e eu pensava: "O que vai ser da nossa vida? O que que vai ser do nosso ministério?", né, porque um pastor separado, como que vai ser isso? E como que pra onde que eu vou, sabe? Ficava, assim, muito triste, sabe? Fiquei, assim, pensando como que vai ser. A gente vai ter que viver uma vida dupla, né, casados, mas vivendo nessa vida, assim, tão eu não tô feliz, eu tô muito satisfeita. E voltei muito triste, sabe? Deus, ele sabia. Continuava tendo uma comunhão com Deus. Eu fazia ali, lia minha lição, lia a Bíblia, fazia o culto com Enoque todos os dias, de manhã, à tarde, né, mesmo. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Fiquei muito triste mesmo, voltei para casa. Nesse momento, nós mudamos de condomínio, fomos para um condomínio ao lado do condomínio que eu morava. Só que eu gostava muito de voltar para o condomínio anterior, porque tinha um parquinho melhor para o Enoque. Tinha um gramado sintético, tinha alguns brinquedos que eu gostava. Então, eu pegava ali, assim, poucos metros, né, de asfalto, era só pegar uma portaria da outra, que era ficava uma do lado da outra e vinha. Irmãos, eu não sei por que nesse primeiro ano eu encontrava com uma amiga, mas a gente não conversava muito, né. E o Enoque também era bebezinho, ele tinha menos de 1 ano, então ele fez 1 ano naquele dezembro daquelas férias, e ele já estava com 1 aninho, já tinha começado a caminhar, então eu gostava muito de passar as tardes nesse parquinho. E eu comecei a perceber e conversar um pouco melhor com uma amiga, que se chamava Underline, mas a gente chamava ela de Nana. E aí, eu sempre fui muito assim, fechada, nunca fui de abrir os meus problemas, tanto é que nossos familiares nunca souberam de nenhuma discussão nossa, sabe. Nunca souberam de nenhum, assim, nenhum atrito entre nós, então para eles estava tudo bem, estava tudo certo, né. E eu nunca fui de abrir, e principalmente para quem não tinha tanto, assim, tanta amizade. Só que eu não sei o que aconteceu, a Nana começou a testemunhar para mim. Falar de onde que ela veio, de como que era a vida dela, e aquilo foi me encantando muito. E a Nana falava de Jesus como se Jesus estivesse ali do lado, sabe. E ela falava assim: "Ah, eu fui colocar roupa para bater, e o Senhor Jesus me impressionou, e a Sofia assim, e Jesus me impressionou de falar assim com ela". E eu ficava olhando assim e falava assim: "Gente, mas Jesus parece que é tão real ali". Parece que ele realmente mora ali naquela casa.
ele existe ali, ele é falado, assim, de 10 palavras que a Nana falava, 6, 7 eram falando sobre o Senhor Jesus e envolvendo Jesus no, na dinâmica familiar dela, sabe? E aquilo me impressionou muito. E nessa época, o esposo da Nana trabalhava muito também, ele atendia, trabalhava na comportagem, atendia muito, e aí ele viajava muito, então nós tínhamos muito tempo para ficarmos ali, de certa forma, juntos. Um dia, a Nana falou para mim assim: você não quer conhecer mais o Senhor Jesus? Não quer ter um relacionamento melhor com Ele? E eu falei: quero, claro que eu quero. Quem não quer, né? Estar mais perto de Jesus, de ter uma comunhão melhor com Jesus. Todos nós queremos. Então ela começou a me falar algumas coisas. Só que, irmãos, eu não sei se na minha cabeça o formalismo estava tão grande que eu não conseguia entender. Ela falava, ela me explicava que eu tinha que falar com Jesus, conversar com ele como um amigo, mas eu não entendia. Então, por muito, eu assim, não tenho, não, assim, não tenho muita lembrança disso, mas demorou muito para eu começar a entender, sabe? E aí, nesse tempo, teve uma vigília, e eu e o Rafael tínhamos, assim, brigado, só que eu tinha medo de passar pela aquele pedacinho de asfalto 2 horas da manhã. E eu cheguei ele chegou da igreja à tarde e eu falei para ele assim: eu tenho uma vigília e eu preciso que você me leve no condomínio da Nana, porque o Fabiano não ia estar, as crianças, ela tinha que estar ali com as crianças e ela não podia vir para cá, para o meu condomínio, porque ela tinha que cuidar das crianças pequenas dela. Aí Rafael falou assim, às 2 horas da manhã, o que você vai fazer lá? Eu falei, não sei. Aí ele falou, tá bom, eu te levo. A gente foi dormir, 2 horas da manhã ele me levou. E assim, foi uma experiência para mim muito especial, de passar ali uma noite pedindo o Espírito Santo. Outra coisa que me impressionou muito foi como a Nana clamava a Deus. Eu não podia entender o que ela estava falando, porque a gente ficava distante uma da outra. Mas eu lembro que ela levantava as mãos para o céu, assim, orava por mim, clamava pelo Espírito Santo na igreja, para que nós tivéssemos mais a vontade de Deus, assim, eu entendi algumas coisas, mas eu falava assim, nossa, eu preciso fazer o que ela falou para eu fazer, sabe? E clamava também. Quando o dia amanheceu, eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, eu passei esse tempo todo na tua presença. Eu lembro que uma paz preencheu meu coração, sabe? Eu olhei assim para o céu e eu falei assim, aquele mesmo desejo de criança, de que o céu se abrisse, o Senhor Jesus viesse nos buscar, encheu meu coração, sabe? E eu senti assim uma alegria tão grande que esposo, nem filho conseguia trazer para mim, sabe? E aí nós terminamos ali nosso momento, eu voltei para casa e o meu esposo estava dormindo. Quando eu cheguei, eu sentei assim do meu lado na cama e comecei a passar a mão na cabeça dele assim. E eu senti um amor tão grande, aquele amor que parece que o Senhor tinha colocado no meu coração quando a gente se casou ali, quando a gente teve a confirmação de que éramos mesmo para ser um do outro. Aí ele olhou para mim, já terminou? Eu falei, já. Ele falou, o que vocês fizeram a noite toda? Eu falei, a gente orou, eu não conseguia explicar muito, estava ali começando, né? E daquele momento em diante, eu queria que aquele sentimento de, de preencher o meu coração fosse preenchido. Então, meio que eu não pensava muito no Rafael, de ficar cobrando dele a atenção, né? Eu sabia mais ou menos, não tinha muita noção, porque nossa caminhada com Jesus é um crescer a cada dia, né? E eu ia, buscava a Deus e conversava muito com a Nana. Falava assim, Nana, como que é? Como que... Né? E ela falava, leva para Jesus, conversa com ele, faz dele um amigo. E assim, como naquela época, os momentos a sós com Cristo estavam começando. Então, eu não sabia que eu tinha feito momentos a sós com Cristo. Eu sabia que eu estava ali desenvolvendo o meu relacionamento com Jesus, fazendo dele um amigo, né? Contando para ele
de quando eu estava chateada que o Rafael não me dava muita atenção, não tinha muito tempo para mim. E, irmãos, foi um processo que eu não sei quando aconteceu, mas eu sei que eu me lembro muito bem, assim, não me lembro exatamente o tempo, mas eu me lembro de que se eu estava chateada com o tempo que o Rafael não me dava, piorou muito quando ele se tornou departamental de jovens, de desbravador, de aventureiro, de... Ah, e era mais algumas coisas, universitários também. Então, eu me lembro que em um ano, ele passou, assim, acho que 2 ou 3 pôr do sol com a gente, de sexta-feira, sempre viajando, sempre atendendo a igreja. E eu lembro que, acho que foi um pouquinho antes dele ser nomeado departamental, eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro que ele estava viajando e eu senti, assim, Jesus, ele falando dentro da minha mente, assim, como se um entendimento viesse para mim. E, e assim, como se fosse dentro da minha mente, falando assim, filha, todas as vezes que você apoia o seu esposo, que você dá condições para que ele vá fazer o meu trabalho feliz, é como se você estivesse fazendo o trabalho também. E naquele momento eu fiquei tão feliz, porque quando a gente é mãe de criança pequena, a gente não consegue fazer uma visita direito. A criança tem as suas demandas, sabe? Então, eu me senti um pouco distante do ministério, né? E quando ele falou isso para mim, eu falei assim, meu Deus, é como se eu estivesse fazendo. E ele falou assim, quando Rafael ganha almas para Jesus, é como se você estivesse ganhando também. E aquilo me encheu de tanta alegria, que eu falei, então é isso. E, irmãos, daquele momento em diante, eu falei assim, quanto melhor eu deixar meu esposo animado e, assim, feliz e motivado para estar desenvolvendo o trabalho dele, é como se eu estivesse fazendo também. E naquele momento eu dei assim tanto apoio, eu comecei a apoiar, a me interessar pelo trabalho e falar, meu bem, como que tá isso? Como que tá aquilo? E falava, não, você precisa marcar uma reunião. E falava, agora eu estava mandando ele ir, mas com uma alegria, sabe? Que isso perdura até hoje. Hoje, às vezes, ele fala, meu bem, esse mês vai ser de bastante viagem. Falava, que benção, eu falo, que benção, meu bem, vai lá e assim, vamos buscar a Deus, vamos orar por isso. E é naquele momento eu comecei a me interessar, sabe? Porque eu sabia que eu estava fazendo parte do trabalho dele também. Eu fazia parte do ministério dele. É como se Jesus tivesse me envolvido ali, falado, você faz parte. E quando vem de Deus, é algo profundo, é algo completo, sabe? Que preenche a mente e a vida da gente. Eu me lembro que em Caldas Novas, no nosso último distrito, antes de virmos para cá, para Goiânia, ele fazia muitas visitas de manhã. E eu falava, aquela família está precisando, você já visitou? Coisa, irmãos, que eu não faria antes, de jeito nenhum. Eu faria assim, fica comigo, me dá atenção, né? E com os filhos também. Ruth, coloca o horário para mim aí no bate-papo, porque acho que eu vou ficar mais tranquila de falar aqui. Eu tô um pouco perdida e isso não tá me fazendo muito bem. São Para a gente seis, ficar no horário. são 6 horas agora, mas pode ir até 6:10, sem problema. Pode ir a 10 Tá minutos bom, mais. tá bom, tá bom. E então, o que que eu vejo do que, assim, hoje eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que o que eu quero é um relacionamento mais profundo com Jesus. Eu quero que ele se torne mais pessoal na minha vida. Antes disso, eu estudava minha Bíblia, estudava minha lição, mas como tipo um checklist. Às vezes um pouco de medo de ser castigada, de alguma coisa ruim acontecer porque eu não estou fazendo meu culto. Não era a minha motivação não era para eu desenvolver um relacionamento com Jesus, mas era meio que para tirar da minha cabeça um peso de consciência, de não estar buscando a Deus, sabe? E hoje eu sinto assim, falo assim, eu preciso de ter mais, de conhecer mais quem é essa pessoa que faz tanta diferença na minha vida, sabe? Em alguns momentos como mãe,
de eu ajoelhar, de clamar, de falar assim: Senhor, o Senhor disse que quando a gente não sabe o que fazer, o Senhor iria nos ensinar. Então me ensina como lidar com essas crianças, como lidar com Enoque, com Elisa. Eu não estou sabendo lidar com eles, né? E, e assim, antes de ontem, conversando um pouco com meu esposo, fazendo uma retrospectiva da nossa vida, eu percebi o quanto Jesus tem nos ensinado e tem nos sustentado. Sem Jesus, irmãos, eu posso falar para vocês com certeza, nós não estaríamos mais no ministério, sabe? Nossos defeitos de caráter, nossos problemas teriam se tornado uma barreira tão grande que nós teríamos já saído, sabe? Porque o Rafael e eu somos muito diferentes, né? E quando nós vamos a Jesus para que ele nos ensine a lidarmos um com o outro, ele traz assim tanta alegria para nós, tanto é como se quando a gente se distancia de Jesus, nós assim nos distanciamos muito um do outro. Mas quando a gente vamos até Jesus, pedindo para ele que nos ajude, ele vai nos unindo e isso é maravilhoso. Nós temos assim nos emocionado com quanto ele tem nos ensinado, sabe? Temos muito a aprender ainda. Estamos em completa, estamos sendo moldados mesmo por Jesus. Muitas vezes a gente para e fala, não, precisamos voltar. E uma coisa que Rafael e eu entendemos que quando o relacionamento não está bom, o comportamento não está bom, a gente precisa investir no relacionamento com Jesus. Então, o nosso comportamento uns com os outros e com Jesus também está completamente atrelado ao relacionamento com Jesus. Né? Então, às vezes a gente fica querendo mudar os comportamentos dos filhos, do cônjuge, o nosso também, diante do que a gente sabe que tem que fazer. Mas às vezes a gente se esforça para mudar o comportamento, né? E hoje eu tenho percebido que quando a gente intensifica o nosso relacionamento com Jesus, o nosso comportamento ele é fruto, a gente nem percebe que Jesus ali traz uma mudança nesse comportamento. Se a gente intensifica o nosso relacionamento com Jesus. Só para terminar, o último testemunho, eu estava esse final de semana muito angustiada com algumas situações, muito angustiada mesmo, uma angústia assim que estava consumindo meu coração. E no domingo de manhã eu falei para Jesus, falei, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, sabe o meu temperamento, sabe que eu sou muito sensível e eu estou tendo muita dificuldade de, de tirar isso da minha cabeça, tirar esse problema da minha cabeça. E eu não estou conseguindo. Se o Senhor não agir, eu não sei o que vai acontecer. Aí já começam as insônias, assim, né? Eu sei que quando eu deixo algum problema me dominar, os sentimentos eles vão tomando conta. E eu falei com Jesus, eu falei, Jesus, eu não quero. O Senhor conhece, o Senhor me conhece, eu não quero ficar assim, não quero ficar triste, ficar preocupada. Eu sei que, mas assim, às vezes eu sei, parece que é algo que é impossível. Na minha cabeça, naquele momento, estava impossível de ser resolvido. E aí eu conversei muito com Jesus. E eu falei, eu queria muito que o Senhor me desse uma resposta, falasse que o Senhor está aqui perto de mim. E eu abri minha Bíblia e folheando assim, me saltou os olhos. A resposta do Senhor. Eu falei, é isso que eu preciso, a resposta do Senhor. Só que sabe quando a gente vai em algum lugar na Bíblia, a gente sabe o que está escrito? Aí a gente fala, isso aqui é livro de João, Jesus ora pelos discípulos. Aí você já se pensa, era a oração sacerdotal. Você já pensa ali no que está ali, porque de tanto você ler, tem algumas coisas que você já sabe o que estão ali. Naquele momento, quando eu vi Jeremias 32, eu já não estou lembrada do que tem aqui. Falei, vou ler. E aí, no verso, acredito que 26 ou 27, dizia assim, acaso há alguma coisa demasiado? Eu sou o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para mim? Em algumas versões muda um pouquinho. E naquele momento, assim, eu senti meu coração queimar e Deus falar assim, existe alguma coisa, filha, que seja impossível para mim? E naquele dia, eu passei um dia, assim, de muita alegria, de saber que Deus ia resolver aquele problema, que eu podia contar com Ele. E um sonho eu tive.
E aí, como se ele estivesse falando para mim nesse sonho, continua o relacionamento comigo, e quando o problema for embora, você vai, toda vez que o problema vier, você leva para mim. E aí, quando o problema passar, você continuará tendo ali o contato comigo. Então, eu tenho pedido a Deus todos os dias que Ele continue comigo, que eu não desgrude dele, que eu não corte meu relacionamento com Ele. Isso tem sido uma caminhada, uma aprendizado a cada dia, e é maravilhoso. É isso aí, mais ou menos. Ainda continua o testemunho, não morri, e eu espero continuar crescendo pela graça de Deus. Amém, amém. Obrigada, Vivian, por contar teu testemunho. Eu queria muito que o tempo desse, né, para você contar teu testemunho de como você educa seus filhos, mas será para outro momento isso. Pode pintar, minha filha. Para terminarmos este momento, vamos fazer uma oração. Eu vou te pedir, Vivian, se tu pode fazer a oração final, por favor. Sim, vamos orar então. Querido Senhor Jesus, nós estamos nessas primeiras horas desse dia, colocando nossos pensamentos em Ti. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor está aí no santuário celestial intercedendo por nós e envia o Espírito Santo para colocarmos nossos pensamentos mais perto do Senhor. Então, que nesse momento, Senhor, o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para que nossos olhares, nossa vida seja uma vida de entrega ao Senhor. Caminhar com o Senhor é um grande desafio, mas também é uma grande alegria. Que nós possamos intensificar o nosso relacionamento contigo a cada dia, Senhor. Eu te louvo por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu te louvo pelo trabalho que o Senhor tem feito na vida da minha família. Que nós nunca possamos perder o Senhor de vista. Esteja com a Ruth, com a sua família, com esses irmãos da igreja do Duque de Caxias, para que eles também tenham a alegria de crescer na graça do Espírito Santo, crescer na amizade com o Senhor. Se tem algum deles que anda um pouco desanimado, sem saber onde chegar com o relacionamento com o Senhor, que o Senhor o anime, que o Senhor dê a ele a graça e o privilégio de conhecer mais o Senhor e de ter a vida transformada. Abençoe a nossa vida também, para que sempre nós precisamos melhorar, sempre nós precisamos te buscar mais. Então, nos dê um bom dia, que nesse dia o Senhor mande pessoas para que nós possamos falar do quanto o Senhor as ama, que nós possamos ser testemunhos vivos. Às vezes a gente fica esperando uma oportunidade especial, mas eu sei que a cada momento o Senhor quer também que nós falemos de o quanto o Senhor tem feito bem para nós e o quanto o Senhor pode fazer bem para o nosso próximo também. Porque a nossa vida é assim. O Senhor tem nos dado alegria, o Senhor está chegando para nos buscar, que nós possamos estar preparados e levarmos muitas pessoas para junto do Senhor também. Eu te louvo e te agradeço por todas as bênçãos, Senhor Jesus. E é no teu nome que eu oro nesse momento. Nos acompanha. Amém. Amém, irmãos. Um grande abraço para vocês. Bom dia. Amém. Novamente, obrigada, Vivian, por compartilhar conosco o teu testemunho. Bom dia para todos, Deus abençoe vocês e a gente se encontra na quinta que vem novamente com mais uma live. Vai estar com a gente o pastor Orlando, esposo da Erika. Dá bom dia para o povo. Bom dia. Então, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ruth. Bom dia, Lolo. Bom dia para todos. Bom dia. Cadê? Aqui, é a Débora, mamãe da Larissa. Bom dia, queridas ovelhas. Deus abençoe a todos vocês. Quem é ele, Lohane? Quem é? Bom dia a todos, queridos. Bom dia, gente. Bom dia, Lolo. Bom dia para todos. Bom dia para todos também. Nem sei se estão me ouvindo. Estamos te ouvindo. Bom dia, Irani. Tá bom. Escrevi aí no chat. Tá bom. Na hora que eu me enrolo aqui. Bom dia a todos.
Bom dia, Catê.